tranquilo. Ok. Então, respeitando o horário marcado para a defesa, vou dar início à sessão dessa tarde de defesa de TCC2 do aluno Rodrigo Cunha. Inicialmente, eu gostaria de agradecer imensamente a presença e o aceite do convite à professora Bárbara, né, por estar aqui conosco, ter aceitado ler o trabalho. Com certeza, suas contribuições serão muito bem-vindas. Agradecer também ao professor Murilo, só uma adendo, a professora Bárbara, que é professora da Unesp, né, convidada externa para avaliar o trabalho do aluno Rodrigo. O professor Murilo, que é professor interno aqui no Cefest, do Departamento de Engenharia de Transportes, que também agradeço por ter aceitado ler o trabalho do Rodrigo e por estar aqui conosco. Agradecer a parceria da professora Carla, né, por estar aqui sempre junto conosco, está distante fisicamente, mas sempre presente aqui, ajudando e colaborando conosco. Dar boa tarde a todos, boa tarde também às pessoas que estão aqui presentes na sala, especialmente ao André Leite Guerra, que é coordenador da graduação em Engenharia de Transportes, que veio aqui prestigiar o trabalho do Rodrigo. Agradecer as demais pessoas, aí, os alunos, colegas dos Rodrigos, nossos alunos que estão aqui presentes na sala. Então, já considerando a sessão aberta, neste momento eu vou passar a palavra para o Rodrigo. Antes, vou dar algumas informações. O Rodrigo ele terá de 10 a 15 minutos para fazer a sua apresentação. Na sequência, nós passaremos para a arguição, onde cada professor avaliador terá 30 minutos para fazer suas considerações e perguntas ao Rodrigo. Logo após essa rodada, nós vamos nos retirar para uma outra sala, onde a banca irá atribuir as notas ao aluno Rodrigo. Tudo tranquilo, Rodrigo? Tranquilo, Guilmar. Ok. Vou passar, então, a palavra ao aluno Rodrigo, que irá fazer sua apresentação. Durante a apresentação do Rodrigo, nós podemos fechar as nossas câmeras para ficar mais tranquilo. Quem estiver aí nos assistindo, tem a opção aí no próprio sistema de ampliar a tela, caso esteja pequeno. Então, Rodrigo, bom trabalho aí para você. A palavra está com você. Perfeito, Guilmar. Primeiramente, agradeço a você, toda a banca examinadora. Hoje vou falar um pouco do meu trabalho. O título é Análise da relação entre os acidentes de trânsito e a velocidade a partir de dados de aplicativos mobile. Bom, o trabalho é meu, né, como graduando em Engenharia de Transportes. Professora doutora Guimar é meu orientador, a professora doutora Carla como minha co-orientadora aí pela University of Florida. Bom, gente, só uma breve descrição, né, de tudo que a gente já viu nessa apresentação. Primeiro, a introdução, na sequência, objetivos, fundamentação teórica, aspectos metodológicos, resultados e conclusão. Peço desculpas de antemão, porque é um trabalho de um ano, que eu tenho que resumir em 15 minutos, mas eu acho que vai ficar bacana. Bom, só fazendo uma introdução primeiro, em 2010, a ONU instituiu a Década de Ação pela Segurança no Trânsito, 2011 a 2020, visando como meta reduzir mortes e lesões no trânsito em pelo menos 50%. Ao final da década, não foi alcançada a meta, mas até para aproveitar todo o que tinha sido construído, todos os aprendizados que tinham sido abordados durante todo esse período, em 2020, a ONU instituiu a segunda década de ação pela segurança no trânsito, 2020 a 2030, e um fator que sempre aparece em todos os materiais da OMS, que faz parte da ONU, e diversos autores, é o fator de risco velocidade. O fator de risco velocidade, ele sempre aparece como um dos principais fatores de risco, e é por essa razão que eu optei por esse tema, por esse fator de risco nesse trabalho. Bom, então, só fazendo uma breve descrição dos objetivos. Primeiro foi fazer uma análise exploratória da relação entre acidentes de trânsito e velocidade no município de São Paulo, fazer uma revisão bibliográfica sobre o assunto, utilizando dados de velocidade obtidos através de aplicativos mobile. Então, não optei por utilizar dados de radar ou dados de dispositivos fixos, porque eu sei o tipo de viés que essa informação poderia dar em relação ao objetivo. E, por fim, utilização de bases de referenciados de acidentes de trânsito fornecidos pela Prefeitura de São Paulo.
Bom, a gente vai começar a fundamentação teórica, primeiramente com algumas definições e conceitos. Primeiro, sinistro e acidente de trânsito. Desde 2020, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, ela extinguiu o termo acidente de trânsito. Então, hoje, do ponto de vista normativo da ABNT, não existe o termo de acidente de trânsito. Esse termo foi substituído pelo termo sinistro de trânsito. Né? A gente sabe que a palavra acidente, ela remete a algo inevitável, algo vai acontecer um acidente, mas não é bem assim quando a gente fala de trânsito. Os acidentes de trânsito ou sinistros de trânsito, eles são previsíveis e evitáveis do ponto de vista de engenharia. Portanto, apesar disso, eu optei por utilizar o termo acidente de trânsito em razão de ser um termo mais comum no meio acadêmico e o projeto de pesquisa ter sido concebido dessa forma, então eu optei por utilizar o termo acidente de trânsito, mas dentro da definição de sinistro de trânsito, que é todo evento que resulte em dano ao veículo ou em lesões a pessoas em que pelo menos uma das partes está em movimento em vias terrestres. Tá? Então, esse é o conceito de acidente de trânsito, e eu vou adotar esse conceito ainda que eu utilize o termo acidente de trânsito. Tá? Outro termo, um outro item que eu conceito importante é o conceito de velocidade operacional. Quando a gente está trabalhando com grandes bases de informações, onde a gente tende a buscar uma média, né? Buscar valores médios para a gente entender como aquela informação ela está naquela base de dados. No entanto, quando a gente pensa, e esse gráfico ilustra bem, em um trecho viário, no eixo vertical tem a quantidade de observações, no horizontal tem as velocidades veiculares, onde eu tenho uma característica bem de uma curva normal, quando eu tenho a média, que ela está mais próxima aqui do meio, né, a mediana e a média, é justamente onde eu tenho maior quantidade de observações. E onde eu tenho maior quantidade de observações? Nos períodos de pico, que é onde eu tenho os maiores fluxos veiculares. Portanto, o que me interessa, efetivamente, é a velocidade operacional, a velocidade em fluxo livre. No período de pico, os veículos eles não estão em velocidade de fluxo livre. A velocidade dos veículos ela é condicionada devido ao tráfego do trecho viário. Portanto, os autores eles trazem uma métrica adequada com velocidade operacional, o 85º percentil da distribuição de velocidades, que seria esse ponto aqui, né, dentro dessa curva de distribuição de velocidades. Tá? Na sequência, falando um pouco sobre risco e gravidade de acidentes de trânsito, Elvik, que é um dos grandes nomes, né, da segurança viária no mundo, ele traz uma simplificação, né, de uma equação que simplifica toda a ideia, que é número de feridos é igual a exposição vezes risco de acidente vezes risco de dano. A exposição ela está diretamente relacionada ao quanto nós expomos ao tráfego. Então, uma via que tem 10 mil veículos por dia, ela tem uma tendência maior a ocorrer acidente que uma via que eu tenho 10 veículos por dia, justamente porque tem mais veículos mesmo, por esse simples motivo. O outro fator, que é o risco de acidente, ele está relacionado à influência de fatores de risco. Então, por exemplo, se eu tenho uma motocicleta que faz um determinado trajeto sob as mesmas condições e um veículo, né, um carro fazendo o mesmo trajeto sobre as mesmas condições, a moto ela tem um risco de acidente maior por ser uma moto simplesmente. Né? Então, tem várias métricas que chegaram a essa conclusão, mas basicamente podemos dizer assim. E o risco de dano ele está relacionado a fatores de risco. Por exemplo, a velocidade, que é o nosso objeto de estudo. Entrando um pouco mais, né, na fundamentação teórica, na relação entre velocidade e acidente de trânsito, um conceito fundamental é da energia cinética. A energia cinética é uma forma de energia associada à velocidade de um objeto, de um corpo. Então, quando eu tenho veículos em altas velocidades, eu tendo a ter mais energia cinética. Então, se eu tenho uma colisão entre dois veículos, quando essa energia for dissipada, eu tendo a ter gravidade maior. Então, é um conceito um pouco de severidade, né? À medida que um acidente é mais grave, aumenta a severidade daquele acidente. Basicamente, os resultados, né, da relação entre velocidade e acidentes, eles têm sido inconsistentes ao longo do tempo, e isso é explicado muito em razão de métodos de coleta e análise de dados. Então, por exemplo, quando eu optei por utilizar dados de aplicativo mobile, eu quis fugir de um viés que seria utilizando um dado de radar, por exemplo. E como a gente vai comparar vários estudos utilizando diferentes métodos, a gente chega em conclusões diferentes. Mas temos já temos algumas definições em torno do tema.
alguns consensos, né? A maioria das pesquisas, ela se baseia em rodovias, e as vias urbanas normalmente carecem de atenção. Então, rodovia, né, a gente está falando de tráfego ininterrupto, não tem dispositivo de controle de tráfego, não tem um semáforo, e vias urbanas a gente está falando de tráfego interrompido, tem um semáforo, tem interseção, tem parada obrigatória. Então, são comportamentos diferentes. Então, tem modelos que são aplicáveis a rodovias e não são aplicáveis a vias urbanas. E nessa mesma linha, tem estudos que concluíram, né, que indicadores de acidentalidade, eles aumentam mais rapidamente em vias projetadas para baixas velocidades do que vias projetadas para altas velocidades. Então, a gente tem vias urbanas e vias rurais, né, como rodovias, que têm justamente essas características. E além dos métodos de coleta e análise dos dados, nós temos também alguns consensos em relação a fatores que contribuem para o ocorrência de acidentes de trânsito. A gente observa consenso que apenas a velocidade ela não é um fator suficiente para determinar a ocorrência de acidentes de trânsito. A gente tem outros fatores muito importantes, como o ambiente viário, o volume de interações de tráfego, o volume de tráfego, a composição do tráfego, se eu tenho mais caminhão, se eu tenho mais ônibus, se eu tenho mais moto, e a própria geometria da via. Um outro conceito importante também é de taxa de acidentalidade. Então, quando eu estou falando de dados de acidentes de trânsito, vou falar que São Paulo tem 100 acidentes, São Paulo tem 1.000 acidentes, Belo Horizonte tem 100 acidentes. Eu não posso simplesmente falar que São Paulo tem mais acidentes, né? Porque são situações completamente diferentes em termos de volume de tráfego, extensão do sistema viário. Então, a gente normalmente precisa, se a gente vai comparar locais diferentes, precisamos relacionar a algum item. Então, eu posso relacionar a frota, então, posso dizer, o total de acidentes dividido pela frota, total de acidentes dividido por extensão do sistema viário, total de acidentes dividido por população, são taxas de acidentalidade, e no caso desse trabalho, eu optei por utilizar a extensão do sistema viário pelas facilidades que promove e eu consigo atingir o objetivo do trabalho. Tá? Bom, entrando agora nas bases de dados, eu utilizei o portal GeoSampa, o portal da Prefeitura de São Paulo, que tem diversas bases referenciadas, o Uber Movement, que é um portal da Uber que disponibiliza informações de planejamento e operação com base nos dados deles, né? E também bases do OpenStreetMap, que é uma entidade que é colaborativa, né, para mapeamento, né, de cidades e de outras coisas. As ferramentas que eu utilizei o Visual Studio Code como uma IDE, onde eu desenvolvi uns algoritmos, né, rodei os algoritmos. O Movement Data Toolkit, que é traduzindo apenas uma caixa de ferramentas, mesmo são as ferramentas que a Uber disponibiliza para trabalhar com esses dados deles. E o QGIS, que é uma ferramenta para trabalhar com bases georreferenciadas. Então, no GeoSampa, eu utilizei o QGIS através do servidor WFS, peguei camada dos municípios da região metropolitana de São Paulo, peguei a camada de acidentes e a camada de classificação viária do município. E da Uber Movement, através do Movement Data Toolkit, eu peguei uma base georreferenciada de trechos viários, que esse arquivo GeoJSON, e uma outra base de informações de velocidade em cada segmento. E essa base é uma base trimestral por faixa horária. Então, em determinado segmento, eu tenho de meia-noite às 23 horas, eu tenho velocidade média, eu tenho velocidade operacional, né, 85% de velocidade, e várias outras. Só para vocês terem uma noção de dimensão, né, essa base de velocidade são 2.500.000 linhas. Então, para isso, eu precisei desenvolver uma forma um pouco mais... Eu precisei desenvolver uma forma um pouco mais rápida para fazer todos esses cálculos, né? Então, eu desenvolvi dois algoritmos. Esse algoritmo, ele pegava essas faixas horárias de vários dias, de vários trimestres, fazia uma média deles para me dar uma velocidade média operacional de cada segmento. E esse arquivo que eu baixei através daquele toolkit da Uber, ele veio com um problema, que ele simplesmente não abriu no QGIS. Então, eu tive que desenvolver um algoritmo para reconstruir ele com um shapefile. Então, feito isso,
foi feito o tratamento dos dados. Então, nessa primeira imagem aqui, como vocês podem observar, tem ao fundo, né, os limites do município de São Paulo e essas linhas todas são essa base que a Uber me deu de segmentos viários. Percebendo que ela sai do município de São Paulo é porque, na verdade, eles pegam outras vias também na região metropolitana. Então, um primeiro passo é fazer a sobreposição dessa camada com o limite do município, feito um recorte, né, para eu ter só as vias dentro do município de São Paulo. Esse outro mapa aqui, ele só uma outra observação. Aqui também é bem semelhante, né, um mapa de classificação viária. Esse mapa de classificação viária, nessa base de classificação viária, foi fornecido pela própria prefeitura, ao passo que esse do sistema viário da Uber ele é fornecido pela OpenStreetMap. Mas elas são bem próximas, né, pelos exploratórios que eu fiz. E aqui tem os acidentes, que é na base de 15 mil acidentes. Então, o que foi feito basicamente? Eu utilizei o comando unir atributos pelo mais próximo da Uber, da camada de acidentes, tanto com as informações de velocidade quanto as informações de classificação viária. Então, tem um determinado ponto, e esse ponto, ele uniu o atributo mais próximo daquela determinada camada. Então, a via que estava mais próxima dessa camada de sistema viário, ele foi lá e pegou aquela informação de velocidade daquela via. A via que está mais próxima da camada de classificação viária, o acidente foi lá e pegou aquela informação dessa base de classificação viária. Então, o resultado que eu tive foi uma base que eu tenho o acidente, a velocidade do trecho viário o trecho viário que aconteceu, o acidente, né, o trecho viário mais próximo, e a classificação daquele trecho viário que é mais próximo também. E aí a gente chega nos resultados. Percebam que, primeiro, a gente tem a quantidade de acidentes por intervalo de velocidade operacional, aqui está de 10 em 10. Percebam que a maioria dos acidentes concentra-se aqui de 30 a 50 km por hora, né? Essa parte de 30 a 40 km por hora é onde concentra acidentes, mesmo quando a gente vai só para os fatais aqui embaixo também. E aí volta o que eu falei lá na parte na fundamentação teórica, que a gente precisa relativizar essa informação. E quando eu faço essa relativização pela extensão daquele intervalo, né, então somei todos os segmentos viários que estavam naquela extensão, a gente tem um comportamento um pouco diferente para os fatais. A gente observa que tem um crescimento, né, uma tendência de crescimento à medida que a velocidade aumenta. Ao passo que nos acidentes não fatais a gente não observa muito bem essa característica. E aí, como tinha algumas questões específicas do método, eu quis também utilizar a base de classificação viária, que é uma base oficial do município de São Paulo, para fazer essa comparação. Então, a gente observa que mesmo na classificação viária, né, os acidentes fatais eles tendem a aumentar de acordo com a classificação viária. As vias de trânsito rápido elas têm uma característica específica que explica esse motivo disso não ter esse desfoque aqui, né, digamos assim. Mas as vias arteriais, né, e as rodovias que têm velocidades maiores tendem a ocorrer mais acidentes fatais. Então, tem uma relação forte de estabilidade. E aqui é só um gráfico de velocidade operacional média pela quantidade de acidentes. A gente observa a concentração dos acidentes justamente aqui em torno dos 40, né, 30, 50 km por aqui. Bom, então as conclusões que a gente chega é que a velocidade desempenha um papel essencial na severidade dos acidentes. Então, a gente tem uma forte relação de severidade e velocidade. A maior velocidade, ela tende a implicar uma maior incidência de acidentes. No entanto, a gente tem dados insuficientes para falar que, à medida em que a gente aumenta a velocidade, a gente aumenta a quantidade de acidentes. Então, justamente porque os acidentes não fatais, a gente não observou isso, né? Então, eles carecem de uma atenção maior. Então, as referências é isso. E obrigado. Ok, Rodrigo. Muito boa a sua apresentação, né? Espero que todos tenham gostado. Então, dando continuidade, né, à sessão dessa tarde, agora nós vamos passar para a etapa de arguição, né, e fala da banca examinadora, e eu vou iniciar pela professora convidada externa, a professora Bárbara. Vou convidá-la para entrar. Será que ela caiu, Rodrigo? Deixa eu ver aqui. Não, estou aí, vocês estão me vendo? Tá. Sim, professora, desculpa. Estou ligando a câmera aqui, só um minutinho. Tá, pode ficar tranquila. A minha internet está bem devagar, que eu estou em casa, né?
Bom, vamos lá, né, Rodrigo? Primeiro eu queria agradecer ao Agmar pelo convite. Para mim, eu sempre fico feliz assim, de participar de coisas novas, que a gente aprende, ver coisas novas que os outros estão fazendo, as pesquisas, né? E também conhecer o Rodrigo, né, que está se formando. É a primeira turma? Eu sou da primeira turma. Nossa, que honra estar participando, né, da primeira turma. Já teve algumas pessoas que já formaram, mas eu sou da primeira turma. Que é tão importante, né, esse curso de vocês, né? Tá formando a primeira turma de engenheiros, né? Engenharia, né? De transportes. Sim. Engenharia de transporte, né? Então é muito legal, né? Tá participando. Lá na Unicamp eu participei para concurso de professor para a primeira turma, né? Que lá na Unicamp também aqui em São Paulo é o primeiro curso que eles vão ter de engenharia de transporte, que é lá na Unicamp, lá em Limeira, né? Mas o curso ainda não formou ninguém, então acho que vocês são aí um dos primeiros, né? Muito bem, aqui pelo menos na região sudeste, que eu saiba, né? Então, Rodrigo, fico muito feliz aí pelo convite, né? Só para você ficar tranquilo, está aprovado, tá? Eu sei que o candidato fica tenso, né? Ainda mais esses momentos aí de Covid, fica tudo mais tenso, né? Mas só para você ficar tranquilo. E eu só vou fazer algumas considerações aqui em relação ao seu trabalho, porque eu acho que vocês não viram, talvez, a coisa mais importante que foi do seu trabalho, você ter desenvolvido aqueles 2 algoritmos, certo? Para mim, aquilo lá, eu acho que foi o ponto mais importante do seu trabalho, e ele ficou escondidinho ali, né? Eu acho que você podia valorizar muito mais esses 2 algoritmos, né? Que realmente foi uma invenção, né? De que vocês fizeram. E fica até a minha proposta, tá, Guimar? Se você quiser ficar aí com o Rodrigo, de vocês fazerem até um e-bookzinho, como fosse um passo a passo, para as pessoas fazerem também, né? Porque vocês vão ter aí vários alunos, né? Aí fica um arquivo, né? Para os alunos de vocês, né? Seguindo o passo a passo que o Rodrigo fez, né? Até melhorar esse passo a passo, né? Com o tempo, e ficar esse registro aí para vocês, né? E deixar, né? Não sei, também para outros alunos também de outras universidades também poder utilizar, né? Então fica a minha sugestão, tá, Rodrigo? De vocês, se vocês quiserem, eu até posso mandar para vocês um exemplo, que foi até uma aluna minha de pós-doc que a gente fez, que era um passo a passo de como mexer no QGIS, sabe? Então, porque fica, né? Todo mundo fica com dúvida de como que vai mexer, eu passo para vocês, só para vocês terem aí. Porque eu mesmo, esse negócio do Uber aí, eu nem sabia que o Uber tinha essas informações, né? Então, para mim foi uma novidade interessante, que só tem poucas cidades, né? Não tem, assim, muitas cidades essas informações, né? Então, assim, no geral, Rodrigo, eu acho que falta você valorizar isso no seu trabalho, tá? O algoritmo ficou lá meio escondidinho, né? E, bom, agora vamos lá no ponto que eu acho que você vai conversar aí com o seu orientador, né? Para vocês darem uma ajeitada no texto. Óbvio, né, que a velocidade ela vai ser um fator preponderante para a severidade dos acidentes, né? Aquela curva que você mostrou lá do percentil, lá, da 85 percentil, eu não conheço a publicação que você tentou justificar pela velocidade operacional, né, para você usar isso lá no seu trabalho, né? Eu não sei em que contexto que foi escrito aquilo ali, porque tem uma discussão muito grande lá nos Estados Unidos, por exemplo, você calcular tempo de semáforo, eles defendem que você tem que calcular a velocidade do 85 percentil e não a velocidade postada, né? A velocidade da via, né? Se a velocidade é 60, você tem que calcular os tempos do semáforo para 60 km por hora, né? E algumas pessoas lá nos Estados Unidos, né, um tempo atrás tinha essa discussão, que devia usar a velocidade do 85 percentil, e não a velocidade que seria o 60. Porque quando às vezes você vai medir o 85 percentil, às vezes está maior do que a média, do que a velocidade postada, né? Então aí ficava aquela dúvida, né? Mas aí as pessoas argumentavam, não, se a velocidade é 60, a pessoa tem que andar a 60, né? Se ela está andando mais, se a velocidade média lá é maior o do 85 percentil está maior que a média, então tem que fiscalizar a velocidade lá e não usar o 85 percentil, né? Então ficou essa discussão, acho que foi na década de 90, isso lá nos Estados Unidos, né? E tem outro fator também, que eu estou tentando achar o livro, eu não sei se é do Ogden, de 1992, que ele tenta relacionar a velocidade a uma curva meio que em V, assim, meio em U, né? Quando a velocidade está muito baixa, você também
você também tem mais acidentes menos graves, mas você vai ter mais acidentes, porque tem aquela dificuldade de mudança de faixa, né? Então as pessoas começam a ficar mais irritadas, mais tensas, e aí você tem mais aquelas colisões traseiras, colisões laterais, né? Esse tipo de acidente. Aí tem um ponto que a velocidade ela fica mais ou menos, né, é uma parábola invertida, né? Vai ter uma velocidade mais ou menos média, que é onde você tem a menor ocorrência de acidentes. Depois, quando as velocidades começam a aumentar, aí você começa também a aumentar os acidentes, né? E que provavelmente, se a velocidade está mais alta, é porque você está com fluxo livre, né? E aí a pessoa vai à velocidade que ela quiser, né? E aí também começam a ocorrer os acidentes também. Né? Então, esse é um outro fator. Então, a minha dúvida em relação ao que você fez de trabalho é se essas medidas, porque o que eu entendi, né? Os dados do Uber de velocidade eram... você pegou os que tinham no mínimo 5 medições, não era? Mais ou menos isso? Na verdade, Bárbara, a Uber, ela, se tem menos de 5 medições, ela não dá nem a velocidade média. Seja por faixa horária, seja por dado trimestral, o que seja. Eles nem colocam a informação lá. No caso do 85º percentil, eles só citam que eles eles dependem de uma quantidade suficiente de informações para eles conseguirem por necessidade. Senão não consegue calcular, né? Tem que ter distribuição. Então, só para entender o dado do Uber, que eu não conheço o dado do Uber, ele faz uma velocidade média, mas do ano, do dia, como é que é? Do horário, da faixa horária? Como é? Tá, o dado que eu utilizei, que é o dado trimestral, o que ele mostra? Para cada segmento viário, para cada trimestre, ele me dá uma informação por faixa horária. Então, da 0 hora até 0,59, a velocidade, o 85º percentil daquele segmento viário é X. Mas daqueles 6 meses. Isso. Ele pega os 3 meses, né, que são 3 meses. Ele pega os 3 meses para calcular isso, sim. Tá. Agora, os acidentes que você utilizou foi desse mesmo período? Não. O que eu fiz? Eu peguei a base com todos os trimestres, então eu peguei a base anual, com 4 trimestres, e fiz a média de tudo. Eu não peguei exatamente a velocidade daquele segmento no horário que o acidente ocorreu. Não fiz essa relação. Certo. Então, isso, Rodrigo, isso que eu queria dizer. Então, assim, eu acho assim, quando você for escrever, então, agora os seus resultados e reescrever, porque eu acho que fica muito difícil você correlacionar, sabe, essa velocidade que você usou do Uber com os acidentes, tá? Porque eu acho que a via, ela vai... E também você não fez você fez por faixa horária do acidente, com a velocidade da faixa horária? Não, né? Então, aí eu acho que vocês têm que, né, falar da limitação do estudo em relação a isso, porque eu acho que a gente não consegue fazer uma correlação direta do jeito que vocês fizeram no trabalho, entendeu, Rodrigo? Porque fica com... Porque não fica assim, porque o ideal é você saber qual foi a velocidade que estava o fluxo na hora do acidente, né? Que daí sim, aí a gente poderia correlacionar do jeito que vocês colocaram, né? Mas do jeito que foi feito, eu acho que vocês têm que circunstanciar, né? Deixar bem claro, né? Que o ideal era pegar da hora do acidente, né? Até para trabalhos futuros, até para a própria Uber, se for lançar os dados, né? Que o ideal seria isso, né? Se pegar a velocidade do momento do acidente, né? Como que estava a via naquele fluxo, né? Então, para fazer essa ressalva. Eu pensei em fazer dessa forma, só que aí eu perderia um pouco na granularidade. Eu ganharia na granularidade, mas eu perderia em quantidade, porque, por exemplo, se naquele segmento, naquele horário que aconteceu aquele acidente, eu não tivesse informação de velocidade, aquele acidente não teria informação associada de velocidade. Eu perderia um pouco. E o segundo ponto que eu também pensei era, se eu pegar a faixa horária que aconteceu aquele acidente, eu posso ter um impacto do reflexo daquele acidente. Então, por exemplo, se teve um acidente grave que fechou a via, a velocidade vai ficar 0. Então, eu achei que, por essas razões, e até fazer alguns estudos exploratórios na base de dados, eu considerar o período inteiro e depois fazer uma média, depois eu vi que o desvio padrão era pequeno, era o mais adequado. Tá, mas eu acho que se você tivesse feito isso que você falou antes,
mesmo que você ficasse com menos acidentes, eu acho que você poderia, sim, fazer essas considerações que você fez, tá? Aí, em relação, por exemplo, lógico, naquele horário aconteceu o acidente, eu recomendaria você pegar a velocidade de meia hora ou 40 minutos antes do acidente, sabe? Porque daí você tira o efeito do acidente na velocidade. Né? Seria a minha sugestão, tá? Assim, é lógico que agora não dá mais tempo para vocês fazerem. E aí eu acho que daí no texto você pode colocar isso como sugestões, né? Porque todo trabalho é uma construção, né? Ela nunca acaba, né? Os temas nunca acabam, né? Mas então, na hora de vocês escreverem, tá, Guimar? Eu acho que vocês fazem esses comentários, né? Porque, assim, e outra coisa, né? Aí, deixa eu voltar aqui, peraí que eu tô... Bárbara, só sobre esse item específico, eu até me lembrei de uma outra coisa também que eu tinha lembrado em relação a isso. O horário do acidente, que ele é disponibilizado na base de dados, ele é um horário bem impreciso, né? Então, o horário que aconteceu aquele acidente, normalmente, às vezes, depende do horário que a viatura policial chegou no local, do horário que a pessoa que era a vítima foi lá e fez o boletim. Então, também por essa razão, eu achei que seria melhor dessa forma, mas eu acho que sua consideração é bem importante para a gente colocar no trabalho. Porque, assim, uma coisa porque você pode pegar a velocidade média está pegando... porque você não pegou pelos períodos também do horário, né? Não foi isso? Você pegou a velocidade média de todos os períodos, não foi? Eu peguei a velocidade média da velocidade operacional, né? Da velocidade média operacional. Das 24 horas do dia, né? Você não fez uma segmentação... Isso. Não. Porque outra solução, talvez, pudesse ser pegar a velocidade média, normal, né? Do período, em torno do período do acidente, vamos dizer assim, né? Para tirar esse viés aí do BO, né? Que pode ter um erro da data, do horário do acidente, mas pode colocar em faixas horárias, sabe? Porque acho que talvez se segmentasse em faixas horárias, ia ter uma velocidade média nas faixas horárias e aí pegaria os acidentes naquela faixa horária, entendeu? E também o dia da semana, né? Porque eu acho que o dia de semana também, porque a velocidade está relacionada com o fluxo, né? Então, e a severidade do acidente também. Tanto é que você pode observar que no seu trecho de rodovia, né, que você tem, e essa é outra coisa que eu ia te perguntar, lá no seu texto, como você fez aquela figura 6? Como você calculou para chegar naqueles valores? Somente. Porque, na verdade, só para deixar claro, tá? Eu acho que a velocidade e os acidentes eles devem estar relacionados no mesmo tempo, tá? Só para deixar claro, eu acho que vocês podem fazer uma... Tá, Guimar? Vocês escrevem de alguma forma lá no texto, no final, deixando essas considerações. Mesmo que não vai dar tempo para recalcular, que não é nem a minha intenção que vocês façam isso, tá? Mas que vocês deixam aí no texto bem explícito, né? Para, se alguém for ler, não fazer essas críticas, né? Você tá bem... Quando a gente sabe o defeito do nosso trabalho, sabe, Rodrigo, a gente tem que deixar escrito lá para quem for ler saber, olha, ele tá ciente, né, que tem esse problema, né? E ele deixou e fica para... considerações para trabalhos futuros, aí dos futuros alunos aí do Aguimar, né, Aguimar? De vocês tentarem comparar isso, né? Porque é um trabalho sempre em construção, nunca termina, né? Então, só me explica a figura 6. A figura 6, né, no eixo X, né, a gente tem os intervalos de velocidade operacional, e no eixo Y, o que eu fiz? Eu peguei o total de acidentes por faixa, por intervalo de velocidade operacional, e dividir pela extensão das vias que estão também nesse intervalo. Então, por exemplo, eu tenho 10 quilômetros de vias de 10 a 20 km por hora. Então, eu peguei o total de acidentes e dividi por 10 quilômetros. Essa foi a relativização que foi feita. Certo. Então, eu também fiquei um pouco na dúvida aí. Porque se a gente for ver, estou tentando abrir o seu TCC aqui, só um minutinho. Meu computador está super lento aqui. Ô, Carla, eu estou no mesmo computador do pós-doc. Renascendo assim, os bichinhos aqui. Ele estava parado há 2 anos, aí veio a pandemia, foi ele mesmo, né? Ah, que bom. Eu tô bem sustentável nessa
academia. Aproveitei o meu microfone, ele veio no meu computador da Unesp quando eu entrei, que eu nunca tinha aberto, estava na caixa ainda, né? E aí é o que está funcionando aqui. Peraí que tá indo, tá, Rodrigo? Peraí, deixa eu abrir aqui. Porque tem uma outra figura sua, que é a figura 10, que você mostra. Deixa eu ver aqui. Rodrigo, se você quiser colocar a figura na tela. Tá, Peraí que eu tô... Vou abrir notícias aqui, gente, olha. Rodrigo está na página 35, tá? Isso. Meu computador não está abrindo aqui. E a figura 6, né? Não, a figura 10, né? Tá abrindo. Então, aí, nessa figura 6, realmente você consegue mostrar que nos trechos que tem as velocidades maiores, né, tiveram os maiores índices de acidentes fatais, né? E aqui... Vamos lá na figura 10, que eu queria entender uma coisinha dela. A figura 10, cada ponto desse aí é uma via. Eu somei a quantidade de acidentes que ocorria nela e fiz uma média da velocidade operacional da via. Ah, tá. Então, cada pontinho é uma via, não é isso? Sim, correto. Tá, e a quantidade de acidentes que ocorreram nela, né? Então, aí vamos ali naquelas vias que as velocidades são mais altas, né? Não sei se eu apresento aqui, eu não sei mexer nesse sistema. Eu vou apresentar aqui Isso, é melhor. Tô abrindo ele aqui. Também tá meio lento. É porque eu acho que aí também mostra, assim, precisava entender um pouco melhor, mas eu acho que também mostra um pouquinho do viés quando você dividir pela extensão da via, e você está analisando vias muito diferentes, né? Eu até faria a sugestão de você pegar só as vias do centro mesmo, sabe? Para não pegar trecho de rodovia, né? Porque aí começa a dar muito viés, assim, porque são coisas muito diferentes, né? A via urbana com a rodovia, né? E depois, olhando aqui, né, Rodrigo, no meu entendimento, dessas vias com velocidade acima de 80, você tem um número muito pequeno, né, de vias. Se a gente for contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elas... Essas vias aí com mais de 80, 100 km são rodovias, né? Então, se a gente for considerar rodovias dentro do município de São Paulo, né, são relativamente poucas. Então, assim, como sugestão, eu tiraria parte das rodovias, sabe? Porque eu acho que quando vai fazer aquela conta lá, e que você fez pela extensão, eu não sei se isso está trazendo algum viés na sua informação também, sabe? Porque você tem uma quantidade muito menor, você concorda? De vias de rodovia comparado com a quantidade de vias urbanas, né? Então, não sei se é por causa somente pela velocidade ou se é pelo viés da amostra, tá? Porque você está com uma amostra muito menor comparado com as outras vias. Não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando. Porque na verdade, eu não estou trabalhando, nesse caso, eu não estou trabalhando com a amostra, estou trabalhando com a população inteira, que seria o conjunto de rodovias dentro do município de São Paulo. Sim, mas mesmo dentro da sua população, a amostra lá, né, o conjunto lá da população que está nas rodovias, né, que são rodovias que estão perto da área urbana, né, na verdade, né, elas têm um comportamento muito diferente das outras vias, né, então,
é que já é tanta coisa, eu tiraria, sabe, a Uhum. parte das rodovias das Entendi. suas análises, né? Mas, assim, é minha sugestão, Entendi. né? Mas aí você Não, vê com o perfeito. Agmar o que vocês vão fazer, tá? Mas Só, é interessante, assim, os seus resultados. Só não sei se a forma, né? Aí a Carla pode falar, né? Se a forma que você fez dividindo pela extensão, né? Porque eu também não sei qual era o tamanho médio de cada via, né? Porque provavelmente a extensão da rodovia é um pouco maior, e aí não sei que tipo de. Né? E provavelmente os fatais, a gente sabe, né? Maior velocidade, maior fatalidade, né? Não tem como a gente discutir. E se as outras vias são vias que estão sempre congestionadas, né? Vai ter muito mais acidente, que a gente vê aqui, né? Tem muito mais acidente nas vias com as velocidades mais baixas, porque está congestionado, né? Mas morte realmente, provavelmente essas mortes, talvez, também na rodovia, você não separou por tipo, né? Se era veículo, se era moto, né? Você não fez essa estratificação. Eu não tinha velocidade diferente por modo, né? Então, acho que era só isso que eu queria colocar, tá, Rodrigo? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E outra coisa, assim, que é muito importante, tá? Aí fica para o programa, para o Agmar, vocês que estão aí, né? O professor Murilo é do programa também, né? Que a coisa mais importante da velocidade, às vezes, não é a velocidade em si, mas o desvio padrão entre as velocidades medidas no local. Tá? Isso, quando eu fui para a Suécia, eles sempre batiam a tecla, porque o problema, às vezes, não é a via 60 por hora. O problema é você ter um veículo a 60 e outro a 100. Né? Então, tomar muito cuidado quando vai fazer as medidas de velocidade. Então, inclusive, até uma medida que você mede se a sua ação para diminuir acidentes, né? Que era, se ela está sendo efetiva, que é para você medir o desvio padrão entre as velocidades médias, tá? Então, se você mede o desvio padrão, foi um trabalho que eu fiz com o professor Coca, que foi na Regis Bittencourt, e era para reduzir os acidentes. Então, foi medidas lá de baixo custo, que era sinalização, instalação de placas, né? E uma das medidas que a gente usou para medir a eficiência, não somente pelo número de acidentes, mas foi a redução do desvio padrão, no antes e o depois das intervenções, né? Daí você faz aquela curva S da distribuição, né, das velocidades, e aí você vê, quanto mais inclinada tiver a curva S, beleza, isso quer dizer que a dispersão das velocidades está menor. Tá? Então, sempre lembrar que às vezes não é só a velocidade alta, mas também a variância, sabe? Então, porque você tem um veículo muito rápido, um veículo muito lento, por exemplo, aqui nas rodovias de pista simples aqui, né? Que a gente vê muita colisão traseira. Por quê? Os caminhões, tem muito caminhão de cana na época da safra. E aí o caminhão está percorrendo aquelas estradas vicinais que são de terra, né? Apesar de ter legislação deles colocarem aqueles refletores, mas né, chove, lama, tapa aqueles refletores, e aí o que acontece? Está vindo as pessoas na estrada de noite, não vê o caminhão, e aí né, são acidentes sérios. Em pista simples não é nem colisão frontal, é colisão traseira, né? Porque os carros não vêm e eles batem atrás do caminhão, né? Moto também. Né? Então, essa questão do diferencial de velocidade, tá? Então, fica aí, né, para vocês aí a dica, né? Até para vocês poderem fazer esses estudos, tá, Agmar, aí com os alunos, de medir as velocidades antes e depois e ver a mudança na variância. Isso aí também fica uma dica legal aí para vocês, tá bom? Queria agradecer, tá, Agmar, pelo convite, conhecer o Murilo, né, e o Rodrigo, aí um futuro engenheiro de transporte, né, e ver a Carla, para mim, estou muito feliz, né, Carlinha, de ver aí, né, e isso aí, muito obrigada, tá, Agmar? Imagina, obrigado, Bárbara. Nós é que agradecemos. Só um comentário sobre esse último ponto, essa questão, o desvio padrão também é uma informação que a Uber disponibiliza, né, e foi uma discussão também que eu tive com a Agmar, com a Carla, né, em relação a utilizar ou não essa informação, porque ia gerar quase um capítulo novo sobre análise estatística que seria possível de fazer. Ele tem muita coisa para analisar, né? Mas sem dúvida, isso vocês podem fazer, eu acho que vocês podem fazer isso da dispersão, em vez de até da alta velocidade mesmo, tá, Carla? Que daí vocês podem fazer até um artigo, né, usando a dispersão e não a velocidade. Vocês podem fazer pela faixa de média lá, ou pela faixa, a velocidade que está postada lá, vamos dizer assim, né?
Porque essa medida que vocês têm, como ela está dentro de desde a 0 hora até, né, 24 horas do dia, essa velocidade muda, né? Então, se você for fazer essa média, eu acho que se vocês usarem a dispersão, mas também a dispersão que o Uber dá em relação à amostra que eles estão tendo, né? Não é da hora, né? Porque o que eu falo é da dispersão da hora. Quando você está medindo, você mediu 1 hora lá, então a dispersão daquela 1 hora de medida, não das 24 horas, porque daí vai... É que nem calcular o fator hora pico, né? Tem que ser naquela dentro da hora, né? Então, eu acho que a dispersão tem que ser dentro da hora. Não sei se o Uber dá a informação naqueles trechos mais movimentados daquela hora. Eu acho que vocês deveriam ver qual é o fator hora pico lá, qual é o pico, e por ali fazer a dispersão, né? E aí calcular a dispersão, talvez, assim, perto do horário dos acidentes, né? Não sei se vocês conseguiram ver qual é o horário que tem mais acidente, e aí trabalhar com isso, entendeu? Seria uma forma, porque é muito dado, né, Rodrigo? É muito dado, tanto é que você tem que fazer os algoritmos, né? Então, Sim, sem dúvida. Mas eu acho assim, o grande mérito do seu trabalho foi os algoritmos, e por isso que eu até deixo a dica aí para vocês fazerem o e-book. Depois eu passo para o Agmar o e-book lá que eu fiz do QGIS, para vocês terem uma ideia como que vocês podem fazer, né? Para deixar um material aí bem detalhado para os alunos que vão seguir. Porque assim que eu faço, tá, Agmar? Eu faço para os alunos quando tem um protocolozinho, eu faço, faça um protocolozinho, porque depois a gente esquece, né? Como que Verdade. né? Porque passou um dia ou 2 ou um mês, né? A gente esquece tudo. Então, se deixar o protocolo assim, passo 1, passo 2, né? É lógico que o Uber pode mudar lá os protocolos dele, mas pelo menos fica um guia lá, um passo a passo aí para vocês, tá certo? Sim. Obrigado, Lá. Professora Bárbara, nós que agradecemos a sua presença, a disponibilidade e, sobretudo, as considerações que foram valiosas, né? Tanto no enriquecimento do trabalho, como também nas ideias para outros trabalhos, né, complementares, produção até de artigo também dentro com esse tema aí, e as sugestões para os próximos alunos, né? Temos alunos aqui na sala, já tem aí algumas dicas para TCC, inclusive, né? Então, muito obrigado, tá? Depois eu e Carla e Rodrigo vamos nos reunir, né, para conversar sobre as considerações que foram muito valiosas. Então, dando continuidade, agora eu passo a palavra ao professor Murilo, que é o professor interno aqui do departamento. Professor Murilo, você tem 30 minutos para fazer as suas considerações e você está com a palavra. Tudo bem, obrigado. Parabéns, Rodrigo, pelo trabalho, o Agmar e a Carla também aí pela orientação. Vocês estão me ouvindo? Dá para ouvir, né? Tá, ok. Sim, Murilo. Então, gostei do que a Bárbara falou. Eu acho que é bem relevante o trabalho com relação a essa inovação por conta dos dados da Uber, até porque eu sei que não é tão simples eles disponibilizarem esses dados. Enfim, tem tem que preencher lá um formulário, enfim, tem um período que eles enviam essa resposta, enfim. E com relação ao tratamento de dados também, eu gostei. É bem trabalhoso, até porque tu fizeste a consideração lá falando desse trabalho que tu tiveste de fazer um algoritmo, né, para poder associar ao que tu querias, né? Eu fiz algumas considerações aqui com relação à tua escrita também, né? Começando desde lá do resumo, tu falas, por exemplo, tu colocas a sigla da ONU, só que tu falas, tipo, Assembleia Geral das Nações Unidas. Tipo, ou seja, a Assembleia Geral das Nações Unidas não é a ONU. Aí, tipo, também tu vens falando, vens escrevendo e depois tu mudas a pessoa gramatical, tipo, tu coloca relativizarmos, mas daí até então tu vinhas falando mais de uma maneira técnica, né? Uhum. Aí outra coisa, tem uma parte aqui no teu resumo que tu falas, tu colocas adicionalmente também, já lá pro fim. Essa parte eu tiraria porque isso daí é como se fosse uma sugestão, né? Isso daí que é uma sugestão para os trabalhos futuros. Eu acredito que não tinha necessidade de estar aqui já no resumo do trabalho. Não sei como tu vês
se vale a pena ou não, né? Mas eu tiraria, porque... Murilo, desculpa te interromper. Depois tem como você mandar o PDF com essas anotações, por gentileza? Sim, eu fiz a marcação aqui. Ok, obrigado. E aí eu vou te enviar depois. Aí vamos passar mais para frente. Que mais que eu fui anotando aqui? Tá. Algumas coisas que tu fizeste com relação à escrita, vou ler aqui. Tu colocaste assim, ao que tudo indica, não existem estudos no Brasil que tenham pesquisado esse tema. Aí eu fiquei pensando, nossa, tipo, no Brasil nunca fizeram uma pesquisa sobre a velocidade. Assim, tipo, aí existem pesquisas, por exemplo, até da própria CET, né, que tu citas no teu trabalho, tem trabalhos do Observatório Nacional de Segurança Viária. Aí fui procurar, tipo, tem trabalho lá da UFC, né, da Federal do Ceará, da Federal do Rio Grande do Sul, da USP, enfim. Então, tipo assim, acho que ter cuidado com relação a algumas acho que até vícios, né, que a gente acaba falando e acaba colocando depois na escrita. Aí também depois, tu vais ver, eu coloquei tipo algumas anotações só com relação à referência, né? Aí tá. Aí com relação ao gráfico lá tu falas do percentil, né? A Bárbara acabou comentando. No início eu também havia ficado com essa dúvida se realmente seria o mais correto a se usar. Aí eu vou... É porque eu estou descendo aqui no teu PDF para eu ir vendo o que eu tinha anotado. Tá. Português. Tá. Eu até peço desculpa, gente, essas questões de português, mas assim, eu fiz esse negócio na raça. Mas agradeço aí por todas as observações. São muito bem-vindas. Se tu fores lá na página 18, do PDF é o 19, mas do impresso é o 18, né? Tem um momento lá que tu falas do... deixa eu ver, no quarto parágrafo, né? Dentre os diversos estudos, aí tu falas assim, as funções potenciais de Nilsson. Aí beleza. Aí tipo assim, aí eu espero saber quais são essas funções potenciais de Nilsson. Aí no parágrafo seguinte, tu vens falando aí do... tu ainda não fala do Nilsson, tu só vens falar no Nilsson, tipo, sem ser no seguinte, no próximo. Então, tipo, também ver essa questão aí de quando... Adiamento do texto. Tipo, quando for fazer a associação, né? Tipo, você tá falando lá do Nilsson, então eu espero depois saber o que o Nilsson fez, o que ele falou, não, tipo, mais lá pra frente, né? Português. Tá, aqui que eu achei importante, essa observação positiva, né, com relação a que tu tinhas falado aqui da frequência dos acidentes, né, que vai depender das características. Também tu falas depois da velocidade num determinado momento. Achei legal. Porque realmente não é fácil obter os dados, como eu tinha falado, e aí a velocidade de um determinado momento, né, lá por exemplo, do acidente, também é difícil até de mensurar, né? Por mais que tenham os dados que tu conseguiste, isso daí assim, seria ótimo se fosse possível, né, conseguir, mas não é, né?
Aí tu falas também da variação da velocidade, que também está relacionada à composição. Aí eu gostei do fato de tu teres feito a divisão lá das vias, né? Colocando as arteriais, né? Deixa eu ver lá os gráficos. Tu tinhas feito Focais, coletores, arteriais. a separação. Tipo, isso daí eu achei interessante. Tá, aí com relação ao método, aí de fato, eu achei interessante poder aplicar em outros trabalhos. E aí, eu achei bem legal essa sugestão de fazer o que a Bárbara falou lá, de fazer o tutorial, porque futuramente a gente pode, de repente, conseguir para outras cidades, né? Infelizmente, aqui no Brasil só tem São Paulo, né? Mas se a Uber resolver disponibilizar, seria bom. Aí, aqui lá no item 3.2.2, tu falas do Movement Data Toolkit. Aí tu falas assim, trata-se de um pacote desenvolvido em Node, por Uber. Aí só que, tipo assim, quem não mexe com programação, quem não usa os softwares todos, não vai saber o que é o Node, né? Então, tipo, também acho que quando tu fores citar algum programa, ou algum, sei lá, um algoritmo, algo relacionado ao que tu estás usando, meio que tentar explicar o que é. Não só porque eu imagino, tipo, tu sabes o que tu estás fazendo, mas daí, tipo, quem está lendo não vai. Por exemplo, até depois quando tu falas aqui que tu usaste, tu colocaste lá no pacote, tu falas o comando. Assim, para quem mexe é legal, mas acho que por isso que tá bem legal essa ideia do tutorial, porque tipo assim, quem sabe usar, a gente consegue acompanhar. Mas daí, tipo, quem vai ler o teu trabalho e nunca usou, por exemplo, a linguagem de programação, vai ficar pensando, nossa, o que ele tá falando, né? Tá, aí com relação aqui aos resultados, eu achei legal essa separação que tu fizeste do intervalo dos acidentes, colocaste, tipo, fazendo essa comparação do acidente não fatal e do fatal. Tá, outra coisa que tu tinhas colocado aqui, também com relação à escrita, na página 34, tu falas assim, algumas hipóteses podem contribuir para a compreensão das razões aos quais não for identificada nenhuma relação relevante. Tá, aí depois tu continuas falando, a malha viária. Mas só que, tipo, se não for relevante... Hã? Eu não falei as hipóteses. Aí, tipo, então, nem precisava estar aqui na frase, né? Nem precisava estar aqui no parágrafo. Você fala assim, não foi identificado, não é relevante, tá, mas e aí? Tipo, acabou o parágrafo, né? Não precisava nem continuar escrevendo outra coisa depois. Aqui, deixa eu ver tentar lembrar o que era essa anotação que eu tinha feito. Tu tinha falado aqui de 30 a 40 quilômetros. Eu tinha colocado aqui que era relevante saber com relação a essas velocidades, mas depois acho que mais para frente tu tinhas explicado. Eu não tinha entendido na hora que eu acho que eu tinha lido. Tá. Aí outra coisa, acho que foi até uma das coisas que a Bárbara tinha falado, com relação à extensão da via, que daí eu acho que também ficou meio vago com relação
a essa extensão, né? Porque acho que tu acabaste usando a média, né? Não, eu usei. Eu somei a extensão de todos os segmentos diários que estavam naquela faixa de velocidade. Tá. Na hora que eu li, eu fiquei o texto depois. Com dúvida. Uhum. Eu fiquei com dúvida com relação a isso. Aí outra coisa, eu acho que no texto, já não vou lembrar em qual parte que tá, que tu falas assim, que tu não vai usar a velocidade média, eu não sei se lá na parte de revisão bibliográfica que tu falas assim, da não utilização da velocidade média, eu já não vou lembrar qual é a página, e aí só que quando tu vais fazer a tua análise e tu usas a velocidade operacional, tu acabas usando uma velocidade operacional média, porque, óbvio, ficariam muitos dados para tu colocares, ficariam muitas faixas, né, de velocidade. Mas daí, então, é só para tu veres que essa velocidade média, claro, tu estás usando a operacional, de uma certa forma ela é útil. Tipo, que antes ela havia sido criticada, mas depois ela acaba sendo útil aí na análise. Eu não entendi, Murilo. De qual gráfico você está falando? Não, estou falando de uma maneira geral. Porque o único gráfico que eu utilizei uma velocidade operacional média foi no último gráfico. Eu estou aqui no... Peraí. No 10? Eu acho que é o 10. Tem alguma parte aqui do texto que tu tinha citado isso, né? Da sim. Velocidade operacional média. Mas enfim, tipo, isso para falar que antes tu meio que tu falas que não seria tão interessante, e depois tu acabas usando, né? É só com relação a isso para prestar atenção no texto também. Cadê? Tá, aí, tipo, aí com relação à conclusão, eu também fiz acho que eu coloquei aqui só algumas coisas para mudar, só com relação à escrita mesmo. E o trabalho, como um todo, eu achei ele bem, bem interessante, até por conta desses dados dos aplicativos, né? Que são usados hoje em dia, acho que por grande parte, né, dos usuários de transportes. Então, e até ter acesso a esses dados, eu acho que foi bom, porque até tu estás abrindo aí assunto para novos trabalhos que vão ter, né? Eu acho que tu deve estar sendo o primeiro aqui do Cefet que está colocando essa possibilidade, né? Então, é isso. Olha, eu te passo depois as considerações que eu fui fazendo aqui Perfeito. Ao longo do trabalho. Aí eu quero te parabenizar, foi muito bom. Parabenizar também os orientadores, acho que pelo apoio aí que te deram, né? E aí fica reforçar essa dica da Bárbara para o tutorial para fazerem para outras cidades, enfim, e fazer o passo a passo direitinho, colocar os prints, né, das telas. Acho que facilita. Perfeito. Obrigado. Ok, professor. Ok, professor Murilo, obrigado pelas considerações, que foram muito importantes. Obrigado por ter lido o trabalho. E antes da banca se retirar para conversar, eu vou abrir a palavra para a professora Carla,
que ajudou na orientação, na verdade, ela praticamente orientou esse trabalho, fazendo uma ressalva que aqui no departamento nós temos a prática de fazer o TCC1 e o TCC2. No TCC1, o aluno desenvolve o tema e no TCC2 ele aplica o que ele propôs de metodologia. E a professora Carla foi a orientadora do Rodrigo no TCC1, acompanhou a execução do trabalho, e quando ela estava como professora no departamento, depois com a saída da professora Carla, eu assumi a orientação do professor Rodrigo, do aluno Rodrigo, mas a Carla continuou contribuindo ativamente. Eu até costumo dizer que ela não é a co-orientadora, nós somos os orientadores, né? A Carla teve um papel fundamental aí na execução desse trabalho. Então, eu vou passar a palavra a ela para ela fazer alguns comentários. Professora Carla, com a palavra. Obrigada, gente. Eu também agradeço ao Murilo e à Bárbara, né? Porque mesmo sendo membro da banca, a gente entende que, assim, foi um trabalho que o Rodrigo idealizou, né, essa ideia há um ano atrás, e o Agmar e eu, a gente foi tentando guiá-lo nesse caminho, né? Então, assim, parabéns ao Rodrigo pela iniciativa de propor, né? Porque não foi um tema, assim, proposto pelos orientadores, né? Ele é muito proativo, então ele propôs o tema, ele propôs as ideias, e, assim, só para dar um contexto geral, né? O que eu espero de um aluno que está terminando a graduação, né? Assim, é diferente o nível de análise ou de exigência que a gente vai ter para um aluno de graduação, mestrado, etc. Todos nós já sabemos disso, né? Mas quando a gente começou a conversar, eu falei assim, olha, Rodrigo, eu espero que ao final de um TCC você seja capaz de fazer um trabalho de engenharia, porque você está recebendo um diploma de engenheiro. E nesse sentido, acho que o Rodrigo, ele foi além, né? Assim, até algumas das críticas que a gente está levantando aqui, né, Rodrigo? Assim, a Bárbara levantou e tal, é científico e que vai, às vezes, além do conhecimento de estatística proporcionado nos cursos de engenharia. E eu acho que essa remarca, né, esse ponto a gente tem que fazer, porque realmente, assim, ele não só foi atrás da base de dados, que é uma grande contribuição, como a Bárbara disse. Então, adorei essa ideia, Rodrigo, se você conseguir implementar aí, de fazer o tutorial. A gente já tinha conversado disso, eu falei, explica melhor essa parte, né, de como que você fez e tal, porque vai chegar lá, só que a gente tem essa restrição de tempo também, né? Então, assim, o trabalho é idealizado em um semestre e ele é executado no outro, junto com todo o resto, né? A vida da pessoa não para, como no mestrado, né? Que a gente fica só na tese. Então, tem todas essas ressalvas. E a gente aí vai ter que trabalhar no texto. Eu lembro também, né, que o Rodrigo ele optou por fazer em LaTeX. Então, além de toda a programação, ele aprendeu uma linguagem de texto aí, então a parte de português, né, fica difícil da gente corrigir, tá, como feedback, porque o LaTeX a gente não tem acesso. Nossa, foi no LaTeX, meu Deus, Rodrigo. Então complexo. Eu fujo do LaTeX, eu quero o meu Word aqui, tá? Exato, então talvez para a versão final a gente tenha que passar no Word, que tem aí umas ferramentas que ajudam, uns grammars, né, para passar alguns errinhos que acabou escapando de mim aqui do Agmar, né, embora o Agmar tenha doutorado em letras aí e tal, enfim, acabou escapando por causa disso. Ele optou então por fazer em LaTeX, então assim, foi acho que eu vejo um pouco além do trabalho, mas no crescimento do Rodrigo como profissional. Então, nesse sentido, ele atendeu. Com relação ao trabalho em si, eu tenho alguns comentários que eu vou mandar por e-mail, aí algumas questões de conclusão que faltou, algumas amarrações lógicas, né? Por que está fazendo, que gerou até alguns dos questionamentos da banca muito positivos. Mas só 2 comentários, assim, maiores que eu queria fazer, né?
Um é a questão da velocidade média, né? Que o Murilo chegou a comentar e aí colocar dessa forma. Quando o Rodrigo veio com essa ideia da velocidade operacional, né? E não usar, assim, não tem jeito a gente não usar as médias, né? Mas foi para entender como que funcionaria ali uma análise macro, aquele fluxo, né? Então, a ideia, em momento nenhum, foi trabalhar com real time, que o ponto até que a Bárbara levantou, que é muito interessante, muitos autores vêm trabalhando com isso, né? Mas isso divide muito opiniões, porque um é a análise macro e a outra é aquela turbulência antes do acidente. Né? Então, alguns pesquisadores, eles estão indo nessa linha que a Bárbara apontou aqui para a gente, de turbulência antes do acidente e aí para elevar. Mas eu acho que a ideia do Rodrigo, né, só para clarificar para todo mundo, não foi entender o fenômeno logo anterior ao acidente, mas entender numa análise macro se as vias com velocidades distintas, elas são mais propensas ou não para o acidente, tirando aí da análise, tá, o momento em si. Então, assim, eu acho que nesse sentido, ele conseguiu, né, entender o fenômeno um pouco mais. E com relação aos outros trabalhos, Rodrigo tem que ter muito cuidado, como o professor Murilo comentou, sobre falar, no Brasil não tem. É porque, assim, os outros trabalhos que tem, né, brasileiros, eles pegam a velocidade média medida ali do fluxo, ou ele eleva para um outro tipo de análise, né? Essa de usar o aplicativo e colocar esse tipo de análise em si é muito novo, né? Então, a gente não tem muita bibliografia realmente nesse sentido, nem fora do país, tá? Assim, não é um negócio que se tem. Mas tem que ter esse cuidado, Rodrigo, e colocar essas ressalvas aí que o professor Murilo apontou mesmo, porque para não dar conflito, né? Porque a velocidade e acidentes é algo que a gente explora, mas como explora, eu acho que é esse o ponto. Como você explorou é muito novo, e aí você não acha uma bibliografia compatível. Então, por isso que, às vezes, assim, no calor do momento, ele colocou ali, gente, não tem, porque ele estudou ali, viu alguns, e é muito diferente o jeito que ele faz. Então, não é que a relação velocidade e acidentes não é explorada, mas do jeito que ele explorou, é algo mais novo, né? Ô, Carla, Oi, pode falar. Só um comentário nesse ponto. Eu tinha escrito isso também, porque a minha revisão bibliográfica eu peguei basicamente só artigo A1, A2 ali. Então, assim, quando a gente pensa em Brasil nesse nível de artigo, realmente não tem. Mas, de fato, faltou eu deixar isso claro no texto mesmo. Sim, é importante, né, fazer, porque existem vários jeitos da revisão, né, uma coisa é as revistas, mas não quer dizer que não tenha nada feito, e aí é uma crítica até ao jeito que a gente faz, a gente pega muito as revistas, mas tem um trabalho que às vezes vai para um congresso, que é um trabalho de muita qualidade, mas ainda não conseguiu estar lá, né, então ele tem que ser referenciado, tá, porque ele, principalmente na escala local, é importante. Então, eu achei, assim, essa ideia da documentação vai ser muito positivo para o seu trabalho, né? Trabalhar na linguagem também, porque isso aí a gente realmente, eu e o Aguimar, a gente teve mais limitações por causa dele ir além, né? Então, assim, não é nunca algo ruim, né? Ele foi além e aí acabou gerando uma outra correção. Mas, no mais, eu queria só parabenizar o Rodrigo, né, pelo empenho, por ir atrás de temas aí de uma forma diferente, né? Não trabalhar só com os acidentes ou só com uma base, né? Mesmo não tendo a base, ele foi lá atrás, ele criou, né? Falou assim, não, qual o tipo de dado a gente precisa para fazer essa análise? Infelizmente, em segurança, a gente nunca tem o dado do jeito que a gente quer, né? Ele não está pronto. E, às vezes, as limitações dos estudos é a falta de trabalhar mais nesses dados e colocar que até, assim, eu trabalho aqui, né, na UF, né, ele falou assim, Carla, o meu supervisor, né, falou, Carla, infelizmente não dá para a gente ficar publicando tudo o que a gente tem que fazer para chegar numa análise petitinha,
né? Então, assim, essa questão de explorar os dados, a gente ainda não tem um jeito de documentar como inovador em alguns momentos, porque é uma área que está ainda começando e tem locais que já tem muita coisa pronto, né? Então, a gente tem que sempre ter isso em mente. Mas muito obrigada aí pela oportunidade, por me chamar para participar, né, desse processo de crescimento profissional, vou dizer assim, e felicidades, né, daqui para frente. Eu agradeço, tá? Ok, professora Carla, obrigado. A partir de agora, a banca vai se retirar dessa sala, mas antes de nós retirarmos, vou fazer aqui uma quebra de protocolo só para fazer um comentário sobre os convidados aqui que vieram prestigiar o trabalho Silvio e Rodrigo. Tivemos pico aqui de 52 pessoas na sala. Agradecer a presença do pessoal da BH Trans, de pessoas conhecidas aqui, como o Ronara, a Jussara, o Osias, os seus colegas, os alunos da primeira turma estão aqui em massa, aqui te prestigiando. Então, é sinal de que você é bastante querido e está gerando aí uma expectativa para a nota, né? Então, nós vamos, a banca vai se retirar. Aí você pode permanecer aqui, Rodrigo, com os convidados aqui, por favor. Eu, a professora Carla e o Murilo, nós vamos para outra sala, nós não vamos sair dessa sala, nós vamos para outra sala, vamos ficar aqui só a nossa imagem. Aí eu vou pedir aos membros da banca para desligar o microfone e desligar o webcam, porque nós vamos ligar isso lá numa outra sala, que eu já mandei o link para vocês aqui no privado. Professora Bárbara... Aonde que você mandou? Eu mandei no privado, aqui no bate-papo, aqui nessa própria sala. Vai aparecer do lado esquerdo. Eu não conheço esse negócio aqui, velho. Deve aparecer uma notificação do lado esquerdo da sua tela, na parte superior. Cheguei, estou aqui. Oi, Carla. Eu cheguei também, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, Rodrigo, como a nossa conversa foi bem difícil lá, a gente demorou, ficou discutindo, eu vou até deixar para a Carla te dar a notícia, tá? Vou passar a bola para ela, porque eu não tenho coragem. Você quer matar a menina do coração? O Aguimar, você sabe como é que é o Aguimar, né? Quando o negócio é muito bom, ele gosta de falar na frente, entendeu? Agora ele passou para mim, Rodrigo. O que a gente faz? Bem, então, todo mundo sabe, né, que existem os requisitos mínimos para ser aprovado no Cefet, né? Então, aí a nota mínima é 60%, né, em 100. Então, 60% quer dizer que a pessoa atingiu os objetivos dela, né? E no seu caso, Rodrigo, você atingiu, né, muito bem os objetivos, então a sua nota não é só 60%. Tem que falar nota, Guimar? Tem que falar a nota. Tem. Então, a banca, né, a gente fez aqui uma ponderação e sua nota foi 95% em 100, que a gente considera muito bom, né, assim, só para te falar os critérios que a banca não deu mais, assim, então, algumas coisinhas aí de referência, português, né, e aquelas pequenas coisinhas, às vezes, que não deixam o trabalho completamente redondinho, mas foi bem pequenininho, né, o que a gente pontuou aí, você fez um trabalho muito bom e cumpriu os requisitos de um trabalho final de curso de engenharia. Parabéns, tá? Foi um prazer, Rodrigo, participar disso. Mais novo engenheiro aí de transporte, né? Parabéns. Parabéns à professora Bárbara, queria fazer um comentário sobre a apresentação dele, professora Bárbara. Ah, sim, esqueci de falar, parabéns, eu gostei muito da sua apresentação, foi muito bonita, muito, né, com pouco texto, né, você mostrou bastante confiança, né, a forma que você apresentou e também seus slides, tá, então você tá de parabéns aí, gostei muito, viu? Muito obrigado. Aí eu mandei para vocês, tá, o e-book lá, para ver, vocês terem aí como uma ideia, né, o que vocês podem fazer. E esse materialzinho, para vocês terem uma ideia, tá rodando já, tem um monte de gente que me pede do QGIS, né? Porque sempre o primeiro problema do software é como que liga o software, como você coloca os dados lá, né? Depois você vai quebrando a cabeça, né? E às vezes fica faltando isso, né? Como que eu ligo, como que eu pego, como que eu coloco a planilha lá dentro, como eu faço, né? Não é sempre esse problema. Depois que você domina isso, aí fica tudo mais fácil. Gente, eu quero agradecer ao Aguimar, o Murilo e a Carla pelo convite, né? O Rodrigo, parabéns. Eu deixo vocês agora porque eu tenho outro compromisso, tá certo? E eu agradeço muito aí, um bom final de semana. Rodrigo, parabéns, viu? Obrigado. Bárbara,
Bárbara, a gente Pode pode só falar. tirar uma foto antes, sim? Pode, peraí, deixa eu abrir aqui. Ai, peraí, mas agora eu já tô toda descabelada, o negócio tá... Aí, Rosa, nem me olha, eu vou ficar aqui, ó. Aí depois da foto Depois que o você pessoal de pode Marçal comentar no Pelso Murilo. grade, a gente deveria jogar a nota do Rodrigo para 100. Peraí, não sei se a minha câmera tá querendo ligar. Eu conheço essa voz. É o Matheus. É. Quem vai tirar? Porque eu não Mas é consigo que nem- ver a... Mas é que nenhum vai professor tirar meu sempre falou, não vou te dar 10 porque você sempre precisa melhorar. Porque se dá 10, você vai achar que você não precisa melhorar em nada. Né? Então... Eu consigo fazer print aqui, ver se ficou bom aí, mas te mandei no WhatsApp. Acho que tá qualquer coisa, depois eu pego também no vídeo. Agradeço certo. aí, professora Bárbara, que vai ter que sair já. Tá certo, pessoal. Prazer, Tchau, viu? Bárbara, obrigado. Tchau, tchau. A gente Pode vai- me chamar sempre, eu gosto. Pode me Tá bom. chamar, viu? Com certeza. Nós vamos Tchau, continuar tchau, aqui. Carlinha. Tchau. Tchau, gente. Então vamos continuar aqui para fazer o encerramento oficial. Vou passar a palavra para as últimas considerações do professor Murilo. Então, obrigado ao Agmar e ao Rodrigo, a Carla também pelo convite. Eu acredito que foi muito válido o trabalho do Rodrigo. Parabéns pela pontuação quase máxima, né? A plateia, a audiência está querendo mais, né? Mas é isso, sucesso, né, profissional, está acabando, né? Já está quase acabando já o curso. Então, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Murilo. Ok, Murilo, nós que agradecemos aí a parceria. Eu também agora gostaria de parabenizar o professor, o aluno Rodrigo, né, pelo trabalho. Dizer que, né, o trabalho foi um mérito dele. Eu e a Carla, a gente só fez o favor de atrapalhar, né, Carla? Isso aí foi mérito mesmo do Rodrigo. O Rodrigo sempre foi um aluno muito dedicado, né, durante todo o curso, muito participativo, já foi do colegiado, um aluno que está sempre presente no departamento, junto com os professores, também com os colegas, tanto que a quantidade de pessoas aqui na sala é um reflexo disso, né, um reflexo da sua passagem aqui pelo Cefet, que está terminando a sua segunda passagem pelo Cefet, né, você já foi aluno do técnico. Eu sei que, com certeza, isso vai marcar a sua vida, né? Marca a vida da gente, por quem passa pelo Cefet. Eu e Carla também temos essa experiência, né, Carla? Sim. Então, parabéns, Rodrigo, sucesso. Conforme a professora Bárbara disse, né, o trabalho nunca acaba. Então, você pode desmembrar esse trabalho aí, fazer artigo, pode replicar em outros lugares, inclusive fazer um para Belo Horizonte, né, quando tiver dados. Tenho certeza que vai ser útil também lá na BH Trans, né, conforme a Jussara comentou aqui no bate-papo, no chat. Então, parabéns e sucesso profissional aí. Continue sempre com essa sua participação ativa e essa garra sua. Parabéns, viu? E obrigado de novo, Murilo e Carla. Então, feito esses protocolos, então, vamos encerrar. Vou encerrar a sessão. Você quer fazer um comentário final, Rodrigo? Eu gostaria. Sim, fica à vontade. Primeiramente, gostaria de agradecer imensamente a você, a Guimar, Carla, principalmente, pela orientação do trabalho. Assim, vocês foram extremamente atenciosos. A Carla, que ela foi minha orientadora e depois ela se tornou minha co-orientadora. Eu acho assim, ela fez tudo que ela pôde para ajudar mesmo. Assim, ela não tinha nem obrigação nenhuma de estar aqui. Ela está vinculada à outra instituição e mesmo assim ela quis manter o contato, manter na orientação do trabalho. Então, agradeço muito a vocês dois, toda a paciência, por tudo que vocês fizeram para mim durante esse trabalho. Agradeço também ao Murilo pela participação na banca. A professora Bárbara, infelizmente, teve que sair mais cedo, mas agradeço a todos vocês. E também, já falei o nome de todo mundo aqui enquanto vocês estavam conversando, né, mas agradeço a todos os presentes aqui hoje. Eu acho que é um marco mesmo, né, na nossa graduação, na defesa do TCC. E, enfim, eu acho que daqui para frente só alegria, né? Nós esperamos. Sim, com certeza, Rodrigo. Parabéns e parabéns também à sua família, né? Eu vi alguns nomes aqui no chat aqui de Cunha, deve ser algum pessoal da sua família. Meus pais, 2 irmãos também.
Ah, que bom. Então, parabéns aí à sua família, que com certeza em algum momento deve ter compartilhado com você essa passagem sua pelo Cefet, né? Acaba em alguns momentos sofrendo junto, né? Também tendo alegrias juntos, né? Então, parabéns também à sua família. Então, pessoal... Claro, só dar um agradecimento especial ao meu pai que está aí, né? Meu irmão, minha irmã, que puderam comparecer. Todo mundo também. Obrigado. Ah, que bom, parabéns para eles, né? Que também, com certeza, vão ser um reflexo dessa criação, né? Então, pessoal, feita aí cumpridos os protocolos aí, né? A gente vai encerrar a sessão, então, né? Com aplausos aí, parabéns pro Rodrigo. Obrigado. Então, tchau, Valeu, pessoal. gente. Tchau. Tchau. Obrigado. Então, boa tarde.